na época, hoje já acontece. Quantos sacerdotes que são ímpios? O que não falta é... Continua o texto. Esse não Será que nós já vai entrar nesse manto? Nem cumpria os deveres como sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Gente, eles roubavam a Deus na cara dura. Por quê? O pessoal trazia o animal para ser sacrificado e oferecer a Deus. O que eles faziam? Churrasco, banquete, orgia. Continua o texto. Sem temor nenhum. Sem temor nenhum. E enquanto a carne estava cozinhando, eles enfiavam o garfo na panela, ou na travessa, ou no caldeirão, ou na caçarola. E o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam em Siló. Olha o 25. A prática deles, eles faziam. Olha o 25, o que acontece? Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Deus queria, em outra tradução está dizendo o seguinte, que Deus procurava os dois para matar. Aqui diz aqui, ó, porque o Senhor os queria matar. Procurava para matar. Por quê? Porque se você ler do versículo 12 em diante, você vai ver que eles cometiam crime, né? Eles profanavam o culto, profanavam o sacrifício. Tem um texto aí, se não me engano é o versículo 23, que vai dizer que eles, sacerdotes, eles faziam orgias com as mulheres na porta da igreja. Meu Deus. Eles mantinham relações sexuais explícitas na porta do templo. Se não é o 23 ou é o 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo, o que seus filhos faziam a todo Israel, porque eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada do templo do encontro. Na porta? Não, na entrada da tenda do encontro. Meu Deus. Aí o que acontece? Aí está caracterizado o pecado de... Porque eram os dois sacerdotes com as mulheres. Orgia. É quando um grupo de pessoas decidem pecar. Eu não estou falando só em relação à área sexual, mas pode ser um grupo de pessoas que queiram roubar, que queiram defraudar, testemunhas falsas. Uma pessoa só consegue ser testemunha falsa com mais de uma testemunha. Então, o pecado de comissão é quando mais de uma pessoa peca o mesmo pecado juntos. E isso independente se é na área sexual ou em outras áreas da vida. Então, todo pecado tem um nome. Qual é o pecado? Comissão. Então, quem está cometendo o pecado de comissão, todos eles têm que pagar e sofrer as disciplinas pelo mesmo erro. Pelo mesmo erro. Aí, veja bem que Deus ele vai condenar o pecado em grupo, mas a consequência, a responsabilidade é individual. Você vai ver lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, eles vão defraudar o dízimo naquele instante. Eles vão entregar um valor, declarando o seu valor total. Mas quando Pedro recebe o dízimo, Pedro olha para Ananias e diz assim: por que mentiste ao Espírito Santo? Você não está mentindo ao homem, você está mentindo ao Espírito Santo. Naquele instante, Ananias caiu duro, morto, ataque fulminante, morreu dentro do templo, nos pés de Pedro. A Bíblia diz que Satanás quer encher o seu coração. Exatamente. Né? 3 horas depois, ele sabe como trabalhar nas fraquezas, né? Com certeza. Ele sabe quando Nós a pessoa está bem espiritual. já falamos aqui, lá na tentação de Cristo, que o diabo só se aproximou de Cristo depois que ele teve fome. Tendo fome, o diabo se aproximou e o tentou dizendo: se tu és o... Então, o diabo ele é assim, ele aproveita a nossa fraqueza. O diabo ele é esperto. Ele não vai nos cercar e nos atingir quando nós estivermos na crista da onda da fé, orando, jejuando, forte. Ele vai esperar as nossas vontades ter fome. Esse é o lance. Então, nesse caso aí, em relação à questão do pecado,
pecado de comissão, veja que Deus condena todos que estão praticando o mesmo pecado, só que a responsabilidade é individual. No caso de Ananias, ele tem um ataque fulminante e morre dentro do templo, no altar. 3 horas depois, o texto de Atos, capítulo 5, diz que Pedro manda chamar a esposa, a Safira. A Safira se apresenta, não sabe o que aconteceu com o marido. Ela se apresenta, o apóstolo Pedro pergunta: quanto vocês trouxeram para ofertar a Deus? Ou seja, o apóstolo Pedro está dando a oportunidade para a Safira falar a verdade. E Safira fez o quê? Mentiu de novo. Concordou com o marido. 3 horas depois, ataque fulminante, ela morre também. O apóstolo Pedro ainda diz: olha, está vendo esses homens aí? Foram eles que recolheram o corpo do seu esposo. Terminou de falar, ela cai. Então, o pecado de comissão. Isso aqui pastora, isso aqui era para ser dito numa igreja cheia. Pecado de comissão. Todo pecado tem nome. Existe outra classe de pecado, que é o pecado intencional. O que seria pecado intencional? O que seria pecado intencional? É o pecado que é praticado com a pessoa sabendo que aquilo é errado e mesmo assim ela faz. Ela sabe que é errado, ela sabe que não é para fazer e mesmo assim ela faz. Ela tem a informação e mesmo assim ela comete. É o pecado intencional. É gente que provoca o pecado sabendo do que está fazendo. E aquele que não sei onde que entraria. Sim, é esse aqui, posso, sem intenção. Involuntário, né? Que diz, né? Ou involuntário. Esse pecado involuntário é quando a pessoa comete o erro sem saber. Os ingênuos, mas cometem os seus pecados. E aí, veja aí. Nessa ingenuidade, nessa sem intenção, se fez e ele não faz mais. A partir do momento que faz, sabe que é errado, vai pagar pelas consequências, mas o dano não será tão grande quanto aquele que comete intencional. Que faz e continua. Olha só o que Deus vai dizer em Oséias 3:6. Oséias 3:6, 4:6. Eu acho que é isso. Oséias, capítulo. Meu povo foi destruído. Exatamente. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram. 4:6. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus. Na verdade aí é uma mistura, né? A primeira parte fala daqueles que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Ingenuidade. Deus puniu esses que eram ingênuos. Mas na parte B do versículo, Deus vai condenar os sacerdotes que tinham a informação e não passou a informação. Olha, o meu povo, Deus está dizendo para os sacerdotes: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eles vão pagar o erro deles. Eles foram destruídos. Aí Deus olha para eles: vocês sabiam e não ensinaram a eles. Então o pecado de vocês é maior do que o pecado deles. E é a última missão. Aquele negócio que a Bíblia diz, né? Deus não leva o tempo da ignorância para aqueles que não conhecem. Mas para quem não conhece e não pratica é pior. A Bíblia ela é bem clara quando ela diz o seguinte: que nós teremos um castigo muito maior em relação aos ímpios. Aqueles que, claro, que perderem a sua salvação, terão um castigo muito maior em relação aos ímpios. Por quê? Porque os ímpios não têm conhecimento da verdade, sabe? E nós temos. Por isso que Jesus diz assim, Jesus disse, agora me fugiu o texto, mas Jesus ele disse o seguinte: era melhor você nem ter conhecido a verdade
Mas aí está dizendo, é melhor nem você me conhecer. Não, ele não está dizendo isso. Ele está usando um jogo de palavras, que é o seguinte: se você sabe da verdade e não comunica a verdade, então o preço, o castigo maior vai vir sobre você em relação àquele que não sabia. Em relação àquele que não sabia. Porém, o seguinte, ele próprio vai dizer: então era melhor você nem ter conhecido a verdade, porque você entraria na classe daqueles que serão destruídos, mas os danos dele não serão maiores do que um ser que conhece. É o que acontece hoje. Muitos cometem, mas na hora de confessar, sim, foge do assunto, né? Porque o pecado tem peso. Sim. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Né? Mas e o perdão sobre o pecado? Aí só cabe em relação ao arrependimento. Aí toda condenação, aí vai entrar naquela terceira coisa que aí entra a sinceridade do arrependimento. Sinceridade. Mas mesmo assim vai ter uma consequência. Não, isso daí é óbvio. Deus perdoa o pecado, mas não perdoa a consequência. Vamos entrar no terceiro e último ponto aqui, que é justamente em relação, que já está justamente esse debate. Porque, veja bem, qual que é a terceira coisa que o pecado vem? Mas nem coloquei no último, Existem três coisas que o pecado tem. Primeiro, tem origem. Você escreveu o segundo, tem nome. Qual desse último agora? Involuntário. E o terceiro é que todo pecado tem uma consequências. Vamos lá. Todo pecado tem consequências. Todo pecado tem consequências. E aí a gente precisa desmistificar o seguinte: não existe diante de Deus pecado e pecadinho, pecadão e pecadinho. Deus não dimensiona o pecado, Deus dimensiona a consequência do pecado. Existem duas coisas que nós não conseguimos fugir quando pecamos. Duas coisas a gente não consegue fugir quando pecamos. A primeira delas, da consciência. Nós não conseguimos fugir da consciência quando pecamos. Você pode mudar de endereço, mudar de igreja, mudar de local, fazer o que você quiser. O que você não consegue é fazer com que a sua consciência mude de endereço. A consciência está lá. E é essa consciência que muitos que perderão sua salvação terão quando estiverem no inferno. Lá, o próprio Cristo disse: o bicho nunca morre. E esse bicho, porque quem perder a sua salvação e for para o inferno, para o lago de fogo, terá plena consciência dos atos que a levaram para aquele local. É como se a consciência estivesse o acusando a eternidade. Não é um período de 10 anos, não é uma prisão, é a eternidade. É como a consciência estivesse dizendo o seguinte: a consciência dizendo para o indivíduo: cada sofrimento que você está passando aqui é por causa disso. Você lembra aquele dia? Você fez isso. Gente, e não há um flagelo tão grande, tão prejudicial à nossa saúde física, mental, psicológica, espiritual, do que a consciência. É verdade, a consciência mata. A consciência ela tem o poder de matar. Sim. O peso, né? Então, quem peca, ela pode negar, ela pode dizer que não fez, mas ela não foge. Essa aqui, aliás, no livro do Apocalipse, quando João ele está vendo o grande trono branco, João ele vai ver o Cordeiro abrindo livros, e abriu-se os, plural, os livros. João não fala o nome desses livros, mas ele vai dizer assim: abriu-se os livros, Apocalipse 20, e depois abriu-se o livro da vida. Então vai se abrir os livros, que são as atividades
das pessoas que estão sendo julgadas, porque o que a Bíblia diz em relação a Deus? Deus é justo. Ele é tão justo, tão justo, tão justo, que permite que os homens façam as suas escolhas. Só que tem uma coisa: se não conseguimos fugir da consciência quando pecamos, também nós não conseguimos fugir das consequências. Viu aí, Carol? Por quê? Porque quem estiver diante do trono branco, ao abrir-se os livros, estará o registro de todas as atividades daquela pessoa. Então, Jesus, na condição de justo juiz, vai dizer para a pessoa que estará sendo condenada ao inferno: você vai para o inferno por causa disso aqui. Vai abrir o livro, os livros. João não cita esses livros, mas existirá um livro que vai se abrir, né? Alguns dizem que o livro de obras, livro das obras, mas existe um livro que será aberto, que será o livro que será aberto, é um livro chamado o livro dos segredos dos homens. Todos nós temos segredos. E olha o que Paulo vai dizer em Romanos 2,16. João, ele não fala que livros são esses que vão se abrir, mas a Bíblia fala de alguns livros que serão lidos no dia do juízo final. Olha lá, Romanos 2,16. No dia, Pode ir lá, pode ir lá. no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. E aqui entra a confissão. Para que os segredos eles não perdurem na nossa vida com Deus, os segredos precisam ser revelados. E quando diz assim, quando nós mesmos declaramos dessa forma, todos nós somos falhos e pecadores. Sim. Então todos carregam pecado? Sim, todos nós pecamos. O que muda a condição de pecador? O arrependimento e a confissão. Sim. É por isso O que grande problema é que isso não é pregado hoje. Não ensina. Mas aí, vamos supor, num caso, né, que você já sabe o que aconteceu, a pessoa fala: pastor, eu quero me confessar, mas vou me confessar no altar. Existem dois tipos de confissões. O declarado e o A Deus. confissão para Deus, porque entre mim e Deus não pode ter segredos. Sim, sim. A gente precisa entender o seguinte: ao chegarmos na presença de Deus, abrir todas as janelas da vida para Ele. Dizer: Senhor, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Como Davi fez, Salmo 51, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Essa é a confissão. Só que existe uma outra confissão que Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, capítulo 5 da epístola de Tiago, ele vai dizer o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros. Por quê? Porque existem pecados, presta bem atenção, existem pecados, e a maioria dos pecados que cometemos atinge a mim e atingem a santidade de Deus. Para estes, para quem que eu tenho que me confessar? Interessante que eu vou entrar em choque aqui, né? A Bíblia não diz para a gente se confessar para o pastor. A Bíblia não diz para a gente confessar nossos pecados para pastor. Eu tenho dois pastores aqui, calma que eu vou explicar. Mas fala que é os santos. A Bíblia diz: confessai primeiro a Deus. Sim. Entre você e Deus não pode ter segredo. Essa é uma coisa. Porque existem pecados, como eu disse, que a mim atingem. Todo pecado atinge a nós, mas a maioria dos pecados que cometemos atinge a nós mesmos e o meu relacionamento com Deus. Então entre eu e Ele não pode ter segredo. Por isso que há necessidade de confessar. Salmo 51: contra ti somente pequei. Mas existem pecados que cometemos que vai atingir o próximo. O ministério que você faz parte. Por exemplo, quais são os pecados que atingem o próximo? Adultério, Mentira. traição, mentira, fofoca.
Pecados que atingem o próximo, o que eu tenho que fazer? Confessar com aquele. Um próximo. Sim. E esse próximo pode ser a vítima, como pode ser uma autoridade espiritual, no caso o pastor, no caso uma pastora. Sim. Por isso que a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Antes de você trazer a sua oferta no altar, deixe a oferta e vá se consertar com a vítima dos seus erros. Está onde? Puxa vida, agora no Sermão da Montanha, entre 5 e 7 de Mateus. Então, explicitamente, a Bíblia não diz para confessarmos as nossas culpas com os nossos pastores. Entendi. Mas se estamos debaixo de uma cobertura espiritual, o responsável espiritual pela minha vida espiritual enquanto igreja é o pastor, é a pastora. É eles que eu tenho que me procurar e procurar o próximo que foi vítima do meu pecado. Por isso que não pode ter segredo. Por quê? Porque se houver segredo, olha o que a Bíblia está dizendo: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens. Você já imaginou esse dia, gente? Você já imaginou o que será daquela multidão que estiver do lado oposto no dia do juízo final? Você já imaginou quantos homens poderosos, evangélicos, que possuem os seus segredos? Que a Bíblia também diz, né? Aquele que confessa perante aos Aquele homens, que confessa e deixa alcançar perante aos homens alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Aí eu vejo algo muito assim, o evangelista, o professor Sérgio. Isso daí vai muito da lealdade ministerial de um membro da igreja para com seu líder espiritual. Sim. É que nem assim, a gente vê relatos, isso daí é óbvio, eu creio que por experiência vocês já viram, pessoas que vai até a sua liderança, se abre, confessa, E a liderança e aquela liderança, por falta de sabedoria, dá com a língua nos dentes. aí acaba meio que contando: mas eu vou contar para você que você é mais próximo de mim, aí não exatamente. conta para ninguém. Aí você confia naquela pessoa, aquele grande dia ela te traz e sai falando para todo mundo: a pastora, o pastor falou para mim que a irmã lá está no pecado. Aí Por isso, pastor Eduardo, que esse negócio aí, é por isso que eu falo, assim, espiritualmente, logicamente que tudo vem em cima do espiritual. Tem pessoas que já não conseguem vir, porque o algo da consciência do peso inibe ela de chegar, porque o espiritual dela está fraco. Tanto que o pecado vai ter uma consequência. Mas tem um lado, porém, da outro lado da moeda. E quando você chama uma pessoa para conversar, ela não quer sentar e sair da igreja. pastor Eduardo, existe uma Pode fórmula. cair nesse sentimento. Existe uma fórmula para resolver esse problema: a pregação da palavra. A palavra tem que ser pregada. Verdade. A palavra tem que ensinar, confrontar. Para quem age dessa forma, pessoas que pecam, que cometem seus erros e agem dessa forma, o único que pode fazer com que a pessoa se convença a fazer o que deve ser feito é a palavra. Cristiano Por isso fala que- muito isso. porque- não atinja palavra. Palavra. Há algumas situações, né? Mas isso. Levanta, vai orar, vê na palavra e prega E isso. prega. Exatamente. Sabe por quê? Porque você está vendo que essa situação é desse irmão, mas pode estar acontecendo oculto em outros. Palavra. em geral, não né? tem Palavra. como, ninguém vai te apontar, porque Porque veja A bem, palavra, ela já confronta, né? Porque veja- Sereis a verdade vos libertará. Porque sim. veja bem, as pessoas podem, puxa vida, criticar você, sim, rejeitar você, falar mal de você, mas contra a palavra, às vezes outra pessoa pode me julgar, eu posso julgar você, mas a palavra, quem que pode julgar? A palavra não é a maior profecia. Então veja bem, 3 coisas que o pecado tem: nome, origem, nome e consequência. De 2 coisas nós não fugimos quando pecamos: da consciência e das consequências. Se você pegar Gálatas 6:7, Paulo vai dizer: não erreis.
Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Então, veja, 6, 7. Então veja bem, por que Deus é chamado de justo? Por que Deus é chamado de justo? Por justamente, em relação aos nossos erros, as próprias consequências promovem a justiça de Deus. Deus, ele não é um Deus de tirano, com um chicote na mão, esperando cada erro nosso para nos castigar. As consequências por si só promovem a justiça de Deus. Então, as consequências, ela vem na verdade, naturalmente. As consequências, ela não provém de Deus. Ela vem por conta As daquilo. consequências é a justiça de Deus em relação aos nossos atos. O Senhor, ele vai... Está ligado? Deus, ele permite que você colha, eu venha colher aquilo que eu plantei. Se eu semeei na carne, eu vou colher na carne. Coisa, né? Eu posso trair você, eu vou arcar com essas consequências, porque se eu trair, eu estou correndo o risco de ser traído. Se a Bíblia diz que colheremos aquilo que plantamos na carne, colheremos na carne, eu posso pegar uma doença, eu posso ficar enfermo e morrer. Porque veja bem, eu não gosto de espiritualizar essa situação. Existem doenças